Pronto, a gente já está ao vivo já. Então, gente, boa tarde a todos. Hoje vamos começar a ler sobre a vida de Shyamananda Prabhu. Como eu já falei, como a gente já leu anteriormente, né? Shyamananda, Narottama e Srinivasa eram contemporâneos, estudaram juntos em Vrindavana sobre a guia de Jiva Goswami. Eles foram os primeiros sankirtaneiros, os distribuidores dos livros dos Goswamis. E hoje a gente vai ler, então, sobre a vida de Shyamananda Prabhu. Então, deixa eu oferecer reverências. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine, Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Panchakalpataru Vishya Kripasindhu Vyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Mahavandanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurati Se Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari. Então vamos lá. Shri Shyamananda, Srinivasa e Shri Narottam Das são todos eternos associados do Senhor Gaura Sundara. Para o propósito de pregação da sagrada mensagem de Shri Chaitanya pelo mundo todo, eles apareceram nesta terra. Shri Shyamananda Prabhu nasceu em Utkala, um local chamado Dharendra Bhadura Pura. Seu pai chamava-se Shri Krishna Mandal. Sua mãe era Shri Durika. Shri Krishna Mandal, que era da dinastia dos 6 Golpas, havia gerado muitos filhos e filhas que faleceram antes que esse filho nascesse. Devido ao grande infortúnio que se abatera sobre sua família, Shri Krishna Mandal chamou o filho de Duki. Todo mundo dizia que o menino se tornaria uma grande personalidade, um Mahapurusha. No momento auspicioso, no dia de lua cheia do mês de Chaitra, ele apareceu nesse mundo pela misericórdia do Senhor Jagannatha. Porque adviera para pregar as glórias de Jagannatha, o próprio Senhor o protegia enquanto ele crescia. O menino era tão belo que era como o próprio Cupido. Todos os olhos se fixavam nele. Gradualmente, chegou a hora de fazer a cerimônia de comer grãos, ocasião em que a criança come pela primeira vez alimento feito de grãos. E logo depois disso, ele começou a frequentar a escola. Vendo a mente admirável que a criança possuía, os estudiosos ficaram admirados. Em curto espaço de tempo, o menino aprendera gramática sânscrita, poesia e retórica. E logo depois disso, ele começou a estudar seriamente as escrituras. Ao ouvir as glórias de Shri Chaitanya e Nityananda das bocas de devotos locais, o menino desenvolveu um poderoso desejo de se abrigar a seus pés de lótus. Seu pai, Shri Krishna Mandala, era um grande devoto de Krishna. Vendo seu filho sempre absorto em pensamentos de Gaura Nityananda, disse-lhe para tomar iniciação no mantra. O menino disse: Hridai Chaitanya Prabhu é meu guru, que vive em Ambika Kauna. O guru dele é Gauridas Pandita. Esses 2 irmãos, Shri Gaura e Nityananda, sempre residem em seu lar. Se ordenares, irei até ele e me tornarei seu discípulo. Shri Krishna Mandal disse: meu filho, isto é muito longe. Como vai chegar lá? Duki Krishna Mandal disse, Duki disse: pai,
Muitas pessoas daqui brevemente irão a Golda Desh para se banhar no Ganges. Quando forem, irei com elas. Durante bastante tempo, seu pai pensou nisso e finalmente deu sua permissão. Depois de receber as bênçãos de seus pais, ele começou sua viagem para Golda Desh. Gradualmente, chegou a Navaduipa e Shantipur e finalmente alcançou Ambika Kauna. Ao chegar a Ambika Kauna, começou a perguntar às pessoas locais: onde ficava a casa de Gauridas Pandita. Estava prestando reverências do lado de fora do templo de Sriman Mahaprabhu, na casa de Gauridas Pandita, quando encontrou Hridaya Chaitanya Prabhu. Hridaya Chaitanya, ao ver o menino, disse: "Quem é você?" Do que Krishna disse: "Quero prestar serviço a seus santos pés. Vim de muito longe, de Dharendra Vahadurpura. Nasci na dinastia dos 6 Golpas. Meu pai é Krishna Mandal e meu nome é Duque." Hridaya Chaitanya ficou contente com as doces palavras desse jovem menino. Disse-lhe: "De agora em diante, seu nome será Krishna Das." A partir daquele dia, Shri Krishna Das servia seu guru assiduamente. Shri Hridaya Chaitanya esperou por um dia auspicioso e logo iniciou no mantra. Krishnadas logo ficou fixo em seu serviço. Vendo o serviço determinado de Krishnadas, sua bhakti e sua profunda inteligência e entendimento, Hridaya Chaitanya ordenou que fosse a Vrindavana para procurar Diva Goswami. Mandou que estudasse as escrituras dos Goswamis e seus associados sobre a guia de Diva Goswami. Shri Krishnadasa curvou sua cabeça e aceitou a ordem de seu guru para arrumar para Vrindavana. E num dia auspicioso, principiou sua jornada. Na ocasião, Shri Hridaya Chaitanya Prabhu enviou muitas mensagens através de Krishnadas para serem levadas aos residentes de Vrindavana. Pediu-lhe que comunicasse seus dandavatis e respeitos aos pés de lótus dos 6 Goswamis. Do que Krishnadasa primeiro foi a Navaduipa Dham. Ali ele indagou dos habitantes locais onde encontraria a casa de Jagannatha Mishra e se poderia entrar naquela casa. Chegando à morada de Sri Gauranga, encontrou Ishan Thakur e ofereceu plenas reverências e respeitosas orações a ele. Ishan estava muito velho. Perguntou a Krishnadas: "Quem é você?" Krishnadas explicou-lhe. Ouvindo a história, Ishan concedeu suas bênçãos a Krishnadas. Depois de passar alguns dias em Navaduipa, Krishnadas voltou sua doce face para Vrindavana e continuou sua viagem. No caminho, ele passou por Gayadham a fim de tomar darshan dos pés de lótus da deidade de Vishnu ali, onde Shri Chaitanya Mahaprabhu tomara a iniciação de Ishvara Puri. Lembrando-se de como Ishvara Puri dera o mantra ao Senhor, ele foi inundado pelo êxtase. Depois disso, dirigiu-se a Benares, Kashidhama. Lá tomou darshan dos santos pés de Tapana Mishra, Chandrasekhara e muitos outros devotos, oferecendo orações e reverências a todos eles. Todos concederam inumeráveis bênçãos a Krishnadas e ele continuou seu caminho para Mathura. Depois de muito tempo, finalmente entrou em Mathura. Ali banhou-se em Vishramagata, tomou darshan da deidade Adikeshava, e ao visitar o local onde Shri Krishna apareceu neste mundo, ficou soluçando de prema. Logo após, dirigiu-se a Vrindavana. Depois de descobrir a localização exata do Bhajan Kuti de Diva Goswami pelos habitantes locais, procurou Diva Goswami.
Só um minuto. Ao chegar o seu Bhaja Kuti, ele ofereceu seus dandavatas e respeitos a Jiva Goswami. Jiva Goswami perguntou quem ele era, e Krishnadasa contou tudo. Explicou como era discípulo de Hridaya Chaitanya e como este o enviara para Jiva Goswami para ser instruído nas escrituras. Jiva Goswami foi informado anteriormente por Hridaya Chaitanya. Tem um discípulo chamado Duke Krishnadas. Estou oferecendo ele a você. Ensina-o bem à consciência de Krishna. Quando sua mente estiver fixa em consciência de Krishna, depois de ter estudado as escrituras cuidadosamente sob tutela por algum tempo, pode mandá-lo de volta para mim. Ao saber que Duke Krishnadasa fora enviado por Hridaya Chaitanya para trabalhar sob sua orientação, Shrijiva Goswami ficou muito contente. Krishnadasa estava sob sua proteção. Shri Krishnadasa cuidadosamente serviu Jiva Goswami e estudou as escrituras dos Goswamis muito seriamente. Naquela época, Srinivasa Acharya e Narottam Das Thakur também vieram estudar as escrituras dos Goswamis sob a autoridade de Jiva Goswami. Krishnadas se reunia com eles e estudavam as escrituras juntos. Krishnadas orava por serviço que o aproximasse mais de Jiva Goswami. Quando Jiva Goswami reparou nisso, disse com alegria: todo dia deves pegar uma água do Kanana Kundya. A partir daquele dia, Duke Krishnadas, com muito afeto e entusiasmo, ia àquele Kundya para encher um pote d'água de Jiva Goswami. A oportunidade de servir Jiva Goswami dessa forma trouxe novo significado à vida de Krishnadas. Por pegar água todo dia para Jiva Goswami, Krishnadasa sentiu uma transformação em si mesmo. Ele ficava cheio de alegria e seus olhos se enchiam de lágrimas de êxtase. Sempre que ouvia o nome de Radha e Govinda cantado em voz alta no Kirtana, ou quando se lembrava de seus passatempos divinos, ele ficava mudo e maravilhado. De tempos em tempos, ele reparava que uma moça, que parecia ser uma linda princesa, pegava a água do mesmo Kundya e a levava sobre a cabeça. Brahma e Shiva se encantariam com a sua beleza. Dessa forma, Duke Krishnadasa continuou seu serviço de visitar o Kundya e pegar água para Jiva Goswami. Seu serviço certamente agradou ao príncipe e princesa de Vraja, Shri Radha e Krishna, tanto assim que desejavam se revelar a Krishnadasa. Certo dia, Krishnadasa estava realizando seu dever regular de encher o pote d'água no Kundya. Estava plenamente absorto no samadhi de Krishna Prema. Naquele momento, ele viu dentro d'água, sob seu pote, uma bela pulseira brilhante, uma tornozeleira. Ao vê-la, ficou admirado com sua beleza e inundado de êxtase transcendental. Esticou sua mão para dentro das águas do Kundya e trouxe para fora essa tornozeleira diferente. Então, encontrando um pedaço de pano que parecia a beira de um manto feminino preso à tornozeleira, pensou em procurar a proprietária da tornozeleira a fim de devolvê-la. Naquele local, naquela mesma manhã, vendo que a tornozeleira do pé esquerdo de Sri Radha Thakurani estava sumida, suas amigas golpes emudeceram. Shri Radha Thakurani disse: ontem à noite, enquanto dançava com Krishna as margens do Kundya, a tornozeleira deve ter caído no Kundya. Vão lá e depois de encontrá-la, devolvam para mim. Vocês estão acompanhando a história? Está acompanhando? Sim, sim.
Então, vamos lá. Vishaka Devi foi para a beira do Kundya e... Vamos continuar, peraí. E começou, Vishaka, né? Foi, quer dizer, Radharani falou para Vishaka procurar. Começou a procurar e procurar pela tornozeleira. Enquanto ela procurava, encontrou do Krishna Das, que naquela hora estava enchendo seu pote d'água no Kundya. Vishaka Devi perguntou a ele: encontraste uma tornozeleira por aqui? Do que Krishna Das, vendo esta linda moça que parecia uma deusa do céu, ficou maravilhado com sua refulgência. Ao ouvir as palavras ambrosíacas desta deusa imortal, ficou mudo de êxtase, de amor por Deus. Vishakadevi novamente lhe perguntou: achou uma tornozeleira perto daqui? Do que Krishnadas humildemente ofereceu suas respeitosas reverências e mansamente falou: sim, está comigo. Por favor, diga-me quem és. Vishaka disse: sou a filha de um Gopa. Onde moras? Moro nesse vilarejo. A tornozeleira é tua? Não, não é minha. Na minha casa há uma moça recém-casada. Como foi perdida daqui? Aqui. Ontem, quando ela pegava flores aqui no Cúndia, de alguma maneira escapou de seu pé e perdeu-se na água. Vim aqui para achar a tornozeleira. Espere aqui e a trarei. Pouco depois, Sri Radha Thakurani veio com Vishaka Devi e escondeu-se atrás de uma árvore. Vishaka Devi disse: ó devoto, ela veio pegar a tornozeleira. A certa distância, Duque Krishnadas conseguia ver a brilhante refulgência da filha do rei Vrishabhana e se sentiu como se sua alma tivesse sido arrebatada de seu corpo. Em grande bem-aventurança transcendental, ele deu a tornozeleira para Vishaka Devi. Na hora, ele teve alguma intuição que um grande mistério lhe estava sendo revelado. Com seus olhos cheios de lágrimas de Krishna Prema, ele caiu ao solo e ofereceu reverências prostradas em total submissão. Sua voz ficou estrangulada de tanto êxtase. Naquele momento, Vishaka Devi disse: ó melhor dos devotos, minha amiga queria muito demonstrar sua gratidão, concedendo-lhe uma bênção. Pode pedir o que quiser. Do que Krishnadasa replicou: não há nada que eu queira, apenas oro para tomar a poeira dos pés de lótus dela. Vishaka Devi redarguiu: tome um banho neste kunda. Do que Krishnadasa foi banhar-se no kunda, ofereceu suas reverências e então, ao imergir-se na água, ele assumiu a forma de uma belíssima jovem. Retornando a Vishaka Devi, do que Krishnadas ofereceu respeitos a ela. Vishaka Devi levou a nova golpe para Sri Radha Thakurani. A nova golpe ofereceu suas reverências na poeira dos pés de lótus de Sri Radha. As Sakis sentaram a nova golpe no meio delas. Na ocasião, Shri Radharani aplicou um pouco de kumkum na tornozeleira e fez uma marca de tílaca na cabeça da nova golpe, dizendo: esta tílaca tem que permanecer em tua testa. A partir de hoje, teu nome será Shyamananda. Agora vá. Com isso, Radha Thakurani, com todas as suas amigas golpes, desapareceu. O samadhi de Duque Krishnadasa rompeu-se. Na água, ele conseguia enxergar no seu reflexo a refulgente marca Peraí, gente, está... O que está acontecendo, meu Deus? Só um minuto, Prabhu.
Ai, 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 ai. Ah, tá aqui. Pronto. Então ele viu a marca de tira que brilhava, né, na sua testa. Seu coração encheu-se de espanto ante a visão e pensou consigo mesmo: o que eu acabo de ver? Dizendo isto, começou a chorar de alegria. Depois disso, oferecendo centenas e centenas de orações a Sri Radha Thakurani, ele retornou aos pés de lótus de Jiva Goswami. Ao ver a nova marca de tílica que brilhava com tanta refulgência na testa de Dukhi Krishnadas, Jiva Goswami emudeceu. Ele indagou quanto à sua origem. Dukhi Krishnadas curvou-se perante seu mestre e, com os olhos rasos d'água, relatou toda a história a Jiva Goswami. Ao ouvir isso, Jiva Goswami ficou supremamente contente. Ele disse: não revele a história desse milagre às pessoas em geral. A partir desse dia, seu nome será Shyamananda. Notando a mudança de nome e tílica de Dukhi Krishnadas, a comunidade Vaishnava passou a falar sobre ele. Gradualmente, a notícia chegou até Ambika Kauna, em Golda Desh. Ouvindo que seu discípulo havia modificado seu nome e tílica, Hridaya Chaitanya ficou irado. Rapidamente ele partiu para Vrindavana. Quando ele chegou ao local onde Krishnadasa ficava, Krishnadasa caiu diante dos pés de lótus de seu Gurudeva, oferecendo seus dandavats. Shri Jai Chaitanya, vendo a nova tílica na fronte de seu discípulo, ficou muito irado e disse: sua conduta é abominável, está me desgraçando. Dessa maneira, ele reclamou com Dukhi Krishnadas e golpeou-o repetidamente, enquanto os Vaishnavas faziam o que podiam para pacificar Hridaya Chaitanya Prabhu. Dukhi Krishnadas aguentou o castigo de seu guru com um rosto alegre, pois ele sabia que nunca tinha deixado o serviço a seu Guru Maharaj. Naquela noite, Shri Hridaya Chaitanya Prabhu teve um sonho em que via Shri Radha Thakurani. Srimati Radharani reclamou com Hridaya Chaitanya, dizendo: por que Shri Dukhi Krishnadas me agradou muito, dele este novo nome e tilaka? Por que o instruíste de outra forma? Hridaya Chaitanya caiu aos pés da princesa de Vraja, orando por perdão, percebendo que cometera uma grande ofensa. Na manhã seguinte, Shri Hridaya Chaitanya chamou Shyamananda Prabhu para perto de si e o abraçou afetuosamente, repetidamente. Com lágrimas de êxtase em seus olhos, falou a seu discípulo: você é muito afortunado. Alguns dias mais tarde, Shri Hridaya Chaitanya deixou Vrajadama. Dias depois, Jiva Goswami ordenou que Shyamananda Prabhu retornasse a Golda Desh. Shyamananda Prabhu, Srinivasacharya e Narottama Das Thakur, muito contentes, tinham passado muitos dias estudando as escrituras dos Goswamis sob a tutela de Sri Jiva Goswami e moviam-se através de Vrindavana como humildes mendicantes praticando Madhukari. Estes três devotos praticavam seu Madhukari e realizavam seu bhajan como se fossem um só. Dessa maneira, eles estavam bem fixos e determinados em seu serviço devocional. Dessa maneira, tendo sido convidados pelos Goswamis, os três foram pregar a mensagem de Sri Chaitanya Mahaprabhu, especialmente como encontra-se nas escrituras dos Goswamis. Certo dia, Jiva Goswami chamou os três juntos e revelou-lhes como realizar a vontade dos Goswamis. Os três curvaram suas cabeças e receberam as ordens de Jiva Goswami com grande respeito. Depois disso, num dia auspicioso, após ver Jiva Goswami
que confiou as escrituras sagradas dos Goswamis a eles, os três partiram para Gauda Desh. No caminho, o rei Vana Vishnupura, Bihambi, fez com que seus homens roubassem as escrituras deles. A fim de recuperar as escrituras roubadas, Srinivasacharya ficou para trás. Sri Narottam Das foi a Keturigram e Shyamananda Prabhu retornou a Ambika Kauna. Ao chegar a Ambika Kauna, Shyamananda Prabhu ofereceu seus respeitos aos pés de lótus de Hridaya Chaitanya. Os dois se abraçaram com grande júbilo e afeição. Hridaya Chaitanya indagou sobre o bem-estar dos grandes devotos e Goswamis em Vrindavan. Ao ouvir sobre o roubo das escrituras dos Goswamis, Hridaya Chaitanya ficou profundamente chocado e desapontado. Logo, Shyamananda estava novamente oferecendo serviço aos pés de lótus de seu Gurudeva, Hridaya Chaitanya Prabhu. Após alguns dias, Shyamananda Prabhu ficou completamente absorvido em Guru Seva e sua felicidade crescia dia a dia. Quase todos os associados pessoais de Shri Chaitanya em Utkala Desh, nessa altura, tinham desaparecido um a um e entrado nos passatempos e manifestos do Senhor. A pregação da mensagem de Chaitanya Mahaprabhu quase que desaparecera. Shri Hridaya Chaitanya, ao ouvir tudo isso, ficou muito preocupado. Então ordenou que Shri Shyamananda Prabhu fosse a Utkal Desh e pregasse a mensagem dos Goswamis e os ensinamentos de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Ao deixar seu Gurudeva, Shyamananda sentiu grande pesar em seu coração. Compreendendo seu coração, Hridaya Chaitanya chamou Shyamananda para junto dele e fez com que entendesse sua preocupação. Sem ter outra alternativa, Shyamananda Prabhu partiu para Utkala, com as ordens do Guru sobre sua cabeça. A caminho de Utkala, passou por seu antigo vilarejo de Dharendra Bahadurpur. Ao ver o próprio duque deles de volta ao lar, depois de tanto tempo longe, o povo da vila ficou extremamente contente. Por alguns dias ele ficou por ali e pregou o santo evangelho de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Muitas pessoas ouviram-no e, encantadas com ele, refugiaram-se em seus pés de lótus. Depois disso, ele chegou a uma cidadezinha chamada Dandeshwar. Ali Shri Krishna Mandala vivera antigamente. Shyamananda Prabhu abençoou a cidade de Dandeshwar e os devotos que ali viviam através de sua santa associação para a extrema felicidade de todos eles. Por muitos dias ele pregou Harikatha e realizou um grande festival ali. Muitas pessoas, ao ouvirem a divina mensagem de Shyamananda Prabhu, ficaram encantadas com sua santidade e tornaram-se discípulas dele. Finalmente, Shyamananda Prabhu chegou a Utkala, santificando o solo dali com sua santa presença, e novamente ele começou a pregar a mensagem de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Às margens do rio Suvarnareka vivia um piedoso Zaminda, chamado Achyuta Deva. Rasikananda era o nome de seu único filho. Desde quando era menininho, ele era um modelo de Krishna Bhakti. Visando sua educação, o pai contratara alguns sábios eruditos para ensiná-lo. Rasikananda estudava na casa dos pandits, porém não tinha interesse pelo conhecimento mundano. Em tudo que estudava, ele achava que Hari Bhakti era a conclusão suprema. Afinal, tornou-se ansioso por abrigar-se nos pés de lótus de um Guru Vaishnava. Certo dia, ele estava sentado sozinho, pensando. Nesse momento, ouviu uma voz dizendo, Rasikananda,
Não fique aí matutando. Brevemente, um grande devoto, um Mahabharata, chamado Shyamananda Prabhu, virá até aqui. Procure-o e abrigue-se em seus pés de lótus. Ouvindo essa voz divina, sentiu-se um tanto encorajado. A partir daí, ficou muito desejoso de ver Shyamananda Prabhu. Estava sempre olhando a estrada, na expectativa de sua chegada. Alguns dias depois, Sri Shyamananda Prabhu, junto com seus discípulos, fez sua entrada auspiciosa na casa de Rasikananda Dev, no vilarejo chamado Rohini, às margens do Suvarna Rekha. O deleite de Sri Rasikananda Dev não tinha limites. Ele prestou suas plenas reverências num humor de grande humildade e acolheu Sri Shyamananda em sua casa, onde lhe ofereceu o tradicional puja e fez com que todos os seus amigos, parentes e crianças se rendessem aos pés de lótus de Shyamananda. Ficou acertado que, num dia auspicioso, Shyamananda iniciaria Rasikananda Dev Prabhu no mantra Radha Krishna. Eles principiaram o cantar de Hare Krishna em Sankirtana no lado de Rasikananda Dev, com todos os outros devotos, convidando todos os amigos e parentes a participarem. Todo mundo no vilarejo ocupou-se em Sankirtana Jagya e tomou o darshan de Shyamananda Prabhu. Abismado com as maravilhosas explicações da mensagem de Gaura Nityananda, todos se abrigaram em seus pés de lótus. Dessa forma, a cidadezinha de Rohini tinha muitos discípulos de Sri Shyamananda Prabhu. Na cidade de Rohini havia um grande yogi chamado Damodara. Certo dia ele foi tomar darshan de Shyamananda Prabhu. De longe ele enxergou uma divina refulgência brilhante como o sol, a qual emanava de Shyamananda Prabhu, ofuscando sua visão. A seguir, enquanto se aproximava do grande Acharya, ele caiu aos seus pés de lótus e ali se abrigou, oferecendo muitas orações em submissão. Devolvendo o respeito demonstrado pelo yogi, Shyamananda Prabhu, os olhos cheios d'água, disse: caso sua santidade desejar desenvolver a pureza divina, por favor, apenas cante sempre os santos nomes de Gaura e Nityananda. O Senhor é supremamente misericordioso. Se apenas fizer isso, ele lhe concederá Krishna Prema. Ao ouvir o que Shyamananda Prabhu dissera, o coração do yogi Damodara derreteu. Ele respondeu: se por gentileza me conceder sua misericórdia, adorarei os pés de lótus de Gaura Nityananda a partir de agora. Shyamananda Prabhu deu suas bênçãos ao yogi e concedeu-lhe sua misericórdia transcendental. O yogi Damodara tornou-se um grande devoto de Shri Shri Gaura Nitai. Ele costumava cantar constantemente os santos nomes de Gaura e Nityananda. Com lágrimas de alegria jorrando de seus olhos. Em Balaramapura viviam muitas pessoas ricas. Ouvindo sobre as glórias de Shyamananda Prabhu, as pessoas dali tornaram-se muito ansiosas por vê-lo. As pessoas piedosas, fiéis e santas dali começaram a orar com grande sinceridade para que Shyamananda Prabhu viesse e visitasse Balaramapura. Logo Shyamananda Prabhu deu de sua misericórdia. Ele prometeu responder ao convite. Pouco tempo depois, Shyamananda Prabhu chegava a Balaramapura com Rasikananda Dev e Yogi Damodara, bem como muitos outros de seus discípulos e devotos. O êxtase das pessoas santas em Balaramapura era ilimitado. Ofereceram puja aos pés de lótus de Shyamananda Prabhu e conduziram seu bhajan de modo muito belo, observando todas as regras e regulamentos adequados dos Shastras.
Alguns dias depois, realizaram um grande festival de Kirtana e Harikatha em Balaramapura. Muitas pessoas vieram e se renderam aos pés de lótus de Sri Shyamananda Prabhu. Depois disso, Shyamananda Prabhu foi a Nrisingapura. Em Nrisingapura havia uma porção bastante grande de ateístas, agnósticos e blasfemadores. Depois de alguns dias, Shyamananda Prabhu realizou um festival de Sankirtana. Os pandits agnósticos e ateístas foram ver Shyamananda Prabhu e escutaram suas explicações doces e nectárias de Harikatha. Por ouvir suas palavras, seus corações ficaram emocionados. Aceitaram refugiar-se nos pés de lótus de Shyamananda Prabhu. Dia após dia, a notícia das glórias de Shyamananda chegava a Utkala. De Nrisinga, Shyamananda Prabhu foi até Shri Gopi Vallabhapura. Ali residiam muitas pessoas abastadas. Depois de tomar darshan de seus pés de lótus, elas ficaram admiradas. Quase todas aceitaram abrigar-se aos pés de lótus de Shyamananda. Oraram a seus pés para que ele instalasse umas deidades, a fim de que pudessem ocupar-se na adoração das deidades. Suplicaram-lhe com grande sinceridade que fizesse isto. Logo depois, os devotos haviam estabelecido um templo do Senhor com um salão de Kirtana, uma despensa para guardar boga e uma cozinha especial onde as refeições do Senhor podiam ser preparadas, bem como um ashram onde os servos das deidades podiam viver e uma casa de hóspedes para Vaishnavas visitantes. Próximo ao templo, também construíram um pequeno laguinho e belos jardins. Brevemente realizaram um grande festival e, na ocasião, Shyamananda instalou as deidades de Radha Govinda. Quando a cerimônia de instalação e festival foram concluídos, Shyamananda Prabhu partiu para sua cidade natal de Utkala. Ao ver a beleza encantadora das deidades de Radha Govinda, todos sentiram paz em seus corações. Depois que Shyamananda Prabhu partira para Utkala, os residentes de Gopi Vallabhapura encarregaram Rasikananda Prabhu da responsabilidade pelo serviço às deidades. Chegando em Utkalapura, Sri Shyamananda Prabhu pregou a mensagem de Gaura Nityananda e, finalmente, retornando a Ambika Kauna, ele prestou seus respeitos aos pés de lótus de Sri Daya Chaitanya. Tendo oferecido seus respeitos e orações a Hridaya Chaitanya, contou-lhe tudo sobre sua bem-sucedida pregação da mensagem de Gaura Nityananda em Utkala, Dandeshwar, Rohini, Balarampura, Nrisingapura e Gopi Vallabhapura. Ouvindo sobre as vitórias de seu discípulo, Shri Hridaya Chaitanya afetuosamente abraçou Shyamananda Prabhu. Depois de algum tempo, Shri Shyamananda Prabhu foi convidado ao famoso festival de Keturigram, terra natal de Narottama Das Thakur. Após receber seu convite, Shyamananda Prabhu e seus discípulos partiram em direção a Keturigram. Após chegarem lá, encontraram seus amigos de toda a vida, Narottama Das Thakur e Srinivasacharya. Abraçando cordialmente uns aos outros, flutuaram nas ondas da felicidade. Nesse festival, Janava Mata, Shri Raghunandam Thakur, Shri Achyutananda, Shri Vrindavana Das Thakur, outros eternos associados de Shri Gaurachandra, bem como muitas grandes almas e devotos importantes, agraciaram todos ali através de suas presenças. Quando o festival chegou ao fim, Shri Shyamananda Prabhu disse adeus a todos os devotos reunidos e novamente voltou sua face na direção de Utkala, a fim de realizar a jornada de volta. A caminho de Golda Desha parou na cidade de Kanthak, Nagara, na casa de Gadadhara Das Thakur, em Adigram, na casa de Srinivasacharya, e em Srikanda, na casa de Raghunandana Thakur.
Depois daquela época, muitos dos associados eternos de Shri Chaitanya Mahaprabhu faleceram e entraram nos eternos passatempos e manifestos do Senhor. Após algum tempo, Shyamananda Prabhu chegou a Utkala. Passando de casa em casa de devoto, ele ia de cidade em cidade e agraciou muitos devotos com suas bênçãos. Brevemente chegou a Sri Gopi Vallabhapura. Na ocasião, escutou notícias do falecimento de seu guru, Shri Hridaya Chaitanya. Ao ouvir tal notícia trágica, Shyamananda Prabhu desmaiou. Ele caiu num estado de completa ansiedade, desapontamento e perplexidade. Naquela noite, contudo, sonhou com Hridaya Chaitanya, que o encorajava a pregar. De Utkala Desh, as glórias de Shyamananda Prabhu foram pregadas às 4 direções. Como resultado de sua influência e adoração constante e serviço de Gaura Nityananda, foram estabelecidos largamente Rasikananda, Sri Murari, Radhananda, Purushottama, Manohara, Chintamani, Balabhadra, Sri Jagadishwara, Gadadara, Ananda Ananda e Sri Radha Mohan e outros foram os mais queridos discípulos confidenciais de Sri Shyamananda Prabhu. Srila Shyamananda Prabhu, tendo sido bem-sucedido em suas muitas campanhas de pregação, retornou a Gopi Vallabhapura e ali, após alguns dias, realizou-se um grande festival. Depois disso, durante o mês de Ashta, no dia de Krishna Pratipada, o grande Acharya Shyamananda Prabhu entrou na lila eterna do Senhor. Seu samadhi encontra-se em Gopi Vallabhapura, onde o serviço de sua deidade continua até os dias de hoje. Haribo. Maharaj, a respeito dos livros, né? O que eu estou lembrando é que teve um momento em que o rei teve, né, um sonho, uma visão de que sobre os livros, mas eu não estou lembrando se os devotos já recuperaram ou se isso não, mais Srinivasacharya, ele foi até lá, o rei sonhou com Srinivasacharya, porque quando ele começou a ler as escrituras, começou a ver, ele se purificou completamente, teve um sonho dizendo que uma pessoa iria buscar as escrituras, porque ele estava muito ansioso, sabendo que aquilo tinha muito valor e que aquilo ia trazer, que assim, o desaparecimento daquelas escrituras ia causar muito sofrimento para muitas pessoas. Então, o Srinivasa foi lá. E aí ele devolveu as escrituras e foi iniciado por Srinivasacharya, esse rei. Né? Tem outras literaturas que falam com mais detalhes essa passagem em que o rei rouba, e como Srinivasacharya, ele, para mostrar que as escrituras eram dele, como ele começa a pregar sobre as escrituras, porque as pessoas, os brahmanas de lá, não conheciam aqueles ensinamentos, né? Então eles não sabiam explicar muito bem. Então tem toda uma história mais elaborada. Um detalhe, mesmo aqui a história de Shyamananda, tem um livro de Bhakti Purushottama Swami, que são os passatempos de Radharani, que conta a história de Shyamananda, esse momento onde Radharani o abençoa de uma forma diferente. Né? Não é assim, Radharani perde uma joia que é essa tornozeleira, né? Mas não é que ela perde num lugar onde ele vai buscar água. Ela perde num salão de templo, onde Shyamananda varria todos os dias. Então, existem assim, alguns detalhes um pouquinho diferentes. Tá? E também contam mais detalhes sobre como o Hridaya Chaitanya ficou chateado por ele ter mudado o nome, porque ele não entendia porque ele tinha mudado o nome. Né? E aí tem assim, alguns livros que explicam com mais pormenores
esse momento da vida de Ramananda Prabhu. Mas, de uma forma ou de outra, é muito impressionante, né? Então, assim, esses devotos não eram pessoas comuns, eram realmente pessoas que vieram para dar continuidade à propagação do movimento de Chaitanya. Então, Chaitanya veio com um grupo de devotos, os devotos contemporâneos do Senhor Chaitanya, e para dar prosseguimento, né, outros devotos nasceram, apareceram para levar a mensagem do Senhor Chaitanya. Ok, gente? Olha, faltam 7 minutos para as 17 horas. E eu peço licença a vocês, porque a gente marcou às 17 lá para fazer o Vyasa Puja. E o pessoal está esperando, tá bom? Então, agradeço muito aí a presença de todos vocês, tá? E é isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta mais? Então, Pelo menos aqui no YouTube, não, Maharaj, só os devotos agradecendo mesmo, mas sem tá. nenhuma pergunta. Então, que tenhamos amanhã um dia bem pacífico, né? Jai. E que Krishna possa realmente, Krishna e todos os seus devotos possam conduzir as coisas de forma que o melhor, né? Que a gente não tem certeza do que seja o melhor, pelo menos eu não tenho, né? Que o melhor possa, né, acontecer para o Brasil, né? E para o mundo. Ok, gente? Então, muito obrigado. Hare Krishna. Jai, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, gratidão.